Amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu me encontro aqui mais uma vez para expor mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estar tendo, de repassar a todos que nos ouvem alguns conteúdos importantes de cada assunto da nossa escola bíblica dominical, das nossas aulas. E quero que Deus continue, desejo grandemente que Deus continue abençoando a vida de cada um que está a nos assistir nesse momento. Glória a Deus pela sua vida, irmão em Cristo Jesus. Bom, hoje nós vamos estar tratando sobre a aula de número 7. Aula de número 7, que vai acontecer no dia 16 de agosto. Bem, e tem como assunto quando o Espírito Santo sopra em Éfeso. Quando o Espírito Santo sopra em Éfeso. É um assunto muito rico, um assunto onde nós vamos estar vendo o agir de Deus por meio do Espírito Santo em vidas, em uma vida, em diversas vidas e em diversas cidades. Todo o agir de Deus por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. E o texto áureo diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Oh, glória a Deus. É claro, né, irmão? A palavra não é de homem, o evangelho não é de homem. Tudo é extraído diretamente do eterno, da glória, o nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então essa palavra, que é a palavra do Senhor, ela sempre cresce poderosamente e ela sempre prevalece. Glória a Deus. A verdade prática diz: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, vírgula. O pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. É assim. Quando começa a ter a manifestação do Espírito Santo, quando ele começa a ser derramado na vida de uma pessoa, na vida de um grupo, na vida de uma igreja em um modo geral, maravilhas acontecem. Não tem para onde. Algo extraordinário acontece. Porque há poder na transmissão da palavra, há poder na manifestação do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, nós estamos baseados em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 12. Atos 19, verso de 1 a 12. E antes de começarmos a tratar da introdução e o primeiro ponto, vamos estar fazendo uma oração. Orem comigo. Senhor Deus, neste momento, Senhor, tão maravilhoso, eu quero te render graça por mais uma vez estar aqui, na transmissão desta aula. Pai, eu suplico ao Senhor que o Senhor use-me de maneira extraordinária para estar trazendo o conteúdo devido, adequado, puro, sadio para todos que me ouvem. E também, Senhor, abençoe todos que vão estar ouvindo e vendo essa videoaula, que o Senhor venha estar guardando, protegendo e dando também entendimento para melhor compreensão da Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós temos já acompanhado o apóstolo Paulo em suas missões e já demos uma volta com ele na sua primeira viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, estamos aqui pela terceira. E nós vemos que nessa terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo agora ele está
mais concentrado agora em fazer discípulo. Sim, a concentração de Paulo agora no seu ministério é em formar obreiros, é em capacitar crente para a proclamação do Evangelho. E é claro que dentro dessa situação que ele enfatiza, está incluído a santidade, a purificação, a santificação, está incluído uma vida íntegra, está incluído uma vida de renúncia, está incluído uma vida de plena comunhão com o Senhor. Sim, uma vida de intimidade. Paulo convida agora os seus súditos a estarem voltados para o verdadeiro conteúdo da vida cristã. Ele agora não está muito empenhado ou motivado a criar igrejas. Isso ele já vem fazendo na sua primeira, na sua segunda viagem. Isso foi em abundância, glória a Deus. Deus usou bastante nesse particular. Agora Paulo está mais voltado para uma concentração doutrinária. Agora vamos observar que Paulo, o foco do apóstolo Paulo agora está em trazer mais um equilíbrio espiritual para a vida dos crentes. Ali ele já começa a distribuir algumas cartas e também a trazer o verdadeiro conteúdo doutrinário para a vida dos irmãos em Éfeso. E isso é tão forte, irmão, isso valeu tanto, que o apóstolo Paulo, por intermédio da transmissão da genuína palavra como um ato doutrinário, ele fez com que viesse surgir novos obreiros, auxiliares, pastores, dirigentes de congregação, onde justamente este povo agora é como quem dissesse para Paulo: Paulo, já recebemos de ti o verdadeiro conteúdo da palavra de Deus. Já recebemos de ti o verdadeiro sentido doutrinário. O que na realidade um cristão de verdade, verdadeiro, precisa fazer. Então agora é o seguinte, nós vamos estar saindo em cidade a cidade, em lugarejo a lugarejo, povoado a povoado, e nós agora vamos estar transmitindo a palavra que nós já recebemos da tua parte. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, irmão. Ou quer dizer, quando Paulo agora se concentra em convidar os crentes para mergulhar na doutrina genuína da palavra do Senhor, aquele povo fica incomodado. Eles são capacitados e são incomodados a transmitir. Ou quer dizer, aquele povo agora já está habilitado a fundar trabalhos. A situação agora não está somente em que Paulo tem que fundar igrejas. Não. A doutrina que Paulo agora está trazendo está tão forte que motiva os outros. Já os outros que vão. Existem muitos lugares que Paulo não fundou igreja. Quem fundou? Os seus discípulos. Aqueles que na realidade ele encucou a palavra doutrinária. Louvado seja o nome do Senhor. E sabia, irmãos, que nós precisamos isto, precisamos muito, a cada dia, da gente estar focado no ato doutrinário. O que é a palavra de Deus por meio de doutrina nos revela, nos orienta, nos ensina. E isso, como líder, precisamos estar expondo isso aos nossos liderados. Porque quando isso acontece, algo extraordinário também começa a acontecer. E isso vai fazer com que esse povo que está sendo doutrinado por você vai estar fazendo algo que você não tinha nem como alcançar, não tinha nem como chegar. E agora eles estão fazendo, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, quando o Espírito sopra em Éfeso,
Aí nós vemos aqui o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto diz o seguinte: o Espírito Santo sopra sobre o ministério de Paulo. Isso. O Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. O primeiro item do primeiro ponto diz: a restauração da verdadeira doutrina. Ó, vocês lembram que eu falei na introdução? Que o apóstolo Paulo agora estava voltado mais para a transmissão doutrinária, estava mais para chamar a atenção de crente para uma vida de comunhão, uma vida de santificação, um melhor equilíbrio espiritual. É isso aí, ó. A restauração da verdadeira doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Observando esse primeiro item, eu trouxe aqui: todo verdadeiro derramamento do Espírito Santo começa com alinhamento à verdade bíblica. Você entendeu? É impossível haver um derramamento do Espírito Santo sem antes não houver um alinhamento doutrinário, bíblico, palavra genuína. É impossível. Se você conhece alguém que consegue arrastar multidões, alguém que consegue conquistar muitas pessoas pelo seu palavreado, sem trazer o verdadeiro conteúdo da palavra de Deus, não adianta, irmão. É apenas fantasia. É apenas palavras ilusórias. Ou quer dizer, daqui a pouco apaga-se, vai-se embora. Não tem como resistir. Não tem como persistir. Sem o alinhamento bíblico, sem o alinhamento doutrinário, não tem como haver derramamento do Espírito Santo. Não tem. É impossível. Pode alguém tentar levar até mais na frente alguma coisa devido ao seu bom manejo de conhecimento, mas vai se desfazer. Não tem para onde. Paulo, em Éfeso, encontra mais ou menos 12 crentes que foram batizados por João Batista, mas não conheciam o Espírito Santo. Esse episódio mostra que avivamento genuíno começa com a verdadeira doutrina. Não há vida espiritual sadia com ignorância à pessoa e à obra do Espírito Santo. Você entendeu aí, irmão? Que coisa maravilhosa, que coisa que nos desperta, que nos orienta. Essa partezinha final que eu observei aqui. Não tem como haver um avivamento genuíno, saudável, com ignorância à pessoa e à obra do Espírito Santo. Essa ignorância aqui não é brabão. Não é a pessoa que na realidade chama para briga, para porrada, mas não é isso. Esse ignorante não é isso. Esse ignorante é falta de conhecimento. É aquele que nunca procurou conhecer o assunto. Então é impossível um genuíno avivamento, um avivamento verdadeiro, sem a pessoa ter conhecimento do assunto sobre o Espírito Santo. E por onde é que nós temos conhecimento do assunto sobre o Espírito Santo? É isso mesmo, a palavra de Deus. Sem ela, não temos como ter conhecimento sobre o Espírito Santo. E nem sequer discernimento para saber se a manifestação está sendo do Espírito Santo ou de outros tipos de manifestação. Precisa isso também, discernimento.
E discernimento também é produzido por intermédio da palavra e da oração. Da palavra e da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, João chega na casa de uma família crente, recebe eles, a paz do Senhor, glória a Deus, ó, seja bem-vindo, irmão Paulo. Bem, olha, deixa eu perguntar para vocês, vocês já ouviram falar sobre o batismo no Espírito Santo? Eles disseram, não, nós nunca nem ouvimos falar sobre isso. Afinal de contas, nós somos batizados no batismo de João Batista, e somente só até aí. Não temos nenhum conhecimento sobre este fenômeno, sobre esta manifestação, ou esse tipo de avivamento. Não temos, não sabemos. Ou quer dizer, houve uma certa limitação de conhecimento sobre o profundo do Espírito Santo. Isso acontece muitas das vezes. Você sabia que às vezes isso acontece no nosso próprio ministério? Eu saliento dizer isso. E não é por falta que, graças a Deus, tem. Todo o culto doutrinário, as pregações, sempre está sendo voltada para o conhecimento do Espírito Santo e da sua manifestação. Mas só que eu falo que isso acontece às vezes no nosso ministério, pela pessoa ficar desapercebido. O crente ficar desapercebido. E deixar todas as vezes que se depara com esse assunto, ignora. Deixa para lá. Acha que não é algo de tão importante na sua vida. E aí acaba ficando sem conhecer. Isso é muito triste. Que Deus venha ter misericórdia de nós. O segundo item do primeiro ponto fala algo importante também. Diz o seguinte: o ensino perseverante diante da resistência. Olha, o ensino, que é da palavra de Deus, perseverante diante de quê? Da resistência. Irmão, a resistência ela sempre aconteceu. Ela sempre houve. Essa resistência, ela vem desde o Éden. Desde o Éden, você pode observar no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, os reis que estavam na direção de Deus, estavam ali para realizar a obra de Deus, eram os instrumentos de Deus, eles sempre enfrentaram resistências. Pessoas, grupos, cidades, outras autoridades, tanto eclesiástica como política, que se levantavam contra o que aquela pessoa orientada por Deus estava determinando. Sempre houve. Houve no tempo de Paulo, que nós vamos já observar aqui. Aí vem a pergunta, e nós achamos tão estranho pelo fato de acontecer conosco? Eu já ouvi crente dizendo o seguinte: eu fico atemorizado em ver a pessoa rejeitando uma palavra que é a palavra de libertação. Aí eu disse para esse irmão, não, irmão, não fique tão aterrorizado com isso, porque é mister que isso aconteça. Aconteceu com os outros anunciadores, por que não acontece conosco, que somos os últimos anunciadores? Então, acontece sim, sempre vai acontecer. Agora só é que sempre vai prevalecer porque a palavra, ela é uma palavra perseverante. Glória a Deus. Aí diz aqui, tal religião revela que a exposição fiel da palavra inevitavelmente produz dois efeitos. Vamos ver aqui os efeitos. O primeiro efeito, fé para uns. E qual é o outro efeito?
e oposição para outros. É isso. A palavra de Deus. Não tem um versículo que diz que a palavra do Senhor não voltará vazia? Às vezes nós levamos esse assunto para outro lado. Às vezes nós dizemos isso, às vezes até em pregação, é que a palavra vai estar plantada lá no coração do indivíduo que ouviu e vai chegar um dia que ela vai germinar. Bom, isso acontece, mas não no sentido deste versículo. Esse versículo ele quer dizer o seguinte, é que uma vez a palavra sendo levada para um ímpio, para uma pessoa ainda não compromissada com o Senhor, ela vai trazer um dos dois efeitos. Ou o efeito para a salvação, ou o efeito para a condenação. Qualquer um desses dois efeitos vai ficar naquele exato momento para aquela pessoa. Se ele aceitou, para a salvação. Se ele rejeitou, para a condenação. Ou afinal de contas, o que há de acontecer com uma pessoa que ouve o Evangelho e ele morre sem aceitar o Evangelho? Pronto, está respondido. Então, logo a palavra, ela sempre vai trazer esses dois efeitos. Você sempre, numa pregação, você vai ouvir alguém dizendo, olha, ou eu ou alguém gostamos muito da sua mensagem. Deus falou por intermédio da sua mensagem. Mas outros vêm com crítica, tentando desfazer o que você repassou e ainda mais se levantando contra a sua pessoa. Vai ter, não tem para onde. São os efeitos que a palavra deixa, por causa da situação da pessoa que a recebe ou não recebe. Tanto faz. O terceiro item diz o seguinte, formação sólida que transforma uma região inteira. Oh, glória a Deus! Uma formação sólida que transforma uma região inteira. Tem que ser sólida mesmo, né, irmão? Glória a Deus. E como mais sólida do que a palavra e palavra de Deus, né? É justamente sobre isso que estamos falando. O efeito da palavra de Deus. Glória a Deus. Diz aqui, Paulo não apenas evangelizava, mas também discipulava e formava líderes e preparava obreiros. Isso é o apóstolo Paulo, viu? Ele não só evangelizava, mas ele também discipulava, o que dizer, ele trazia uma palavra para o novo convertido. E você? O que você tem feito sobre o novo convertido? Qual é a sua manifestação, a sua ação sobre o novo convertido? Às vezes nós fazemos indiferenças, às vezes até sem saber, sem querer, acabamos fazendo. Porque quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, a gente começa a logo ver, ou pelo menos analisar, de onde aquela pessoa veio, de que família ela é, como é a sua casa, como é o seu proceder no meio da sociedade. E quando a gente analisa e descobre que aquela pessoa sempre foi um fracasso, sempre foi uma coisa ruim, sempre foi rejeitada no meio da sociedade, a gente teme em trazer para a congregação. O que o senhor está falando, irmão Flávio? É isso. Essa é a realidade. A gente teme. A gente fica naquele negócio. Será que mudou mesmo? Será que transformou mesmo? Será que vai ser crente mesmo de verdade? E isso nos impede, acaba nos impedindo de estar cuidando ou discipulando a pessoa. Isso é muito sério, viu? O Paulo não olhava para isso. Olhava, chegava para você, ei, você foi uma das pessoas que aceitou Jesus? Foi, me dê aqui um abraço. Glória a Deus pela sua vida. Sente aqui. Eu preciso agora estar expondo para você a realidade da vida de um cristão. O proceder daí para frente de um cristão. Eu preciso estar relatando isso para você.
E começa. Está ensinando aquela pessoa, tratando com carinho aquela pessoa, porque afinal de contas é como uma criança que está aprendendo a andar daí para frente. Precisa de todo apoio, de todo suporte. É isso mesmo. Bem, aí nós vemos que Paulo ele não só evangelizava, mas ele discipulava, cuidava do novo convertido. Ele também, ele formava obreiros. Isso é o apóstolo Paulo. Formava também obreiros e líderes para a obra missionária. Glória a Deus por isso. Aí Paulo, ele foi pregar, quando ele chega em Éfeso, ele vai direto na sinagoga, na transmissão da palavra. Paulo tinha 2 motivos em imediatamente procurar a sinagoga. Um dos era o interesse em transmitir a palavra aos judeus, porque ainda estava ainda naquela parte, veio para os seus. Então ele fazia uma preferência, entre aspas, de estar transmitindo a palavra para os judeus. E na sinagoga ele ia encontrar judeus. Então, essa era uma razão. A outra razão era que ele tinha em mente que na sinagoga ele ia estar encontrando pessoas que iam estar lhe compreendendo com facilidade e dali para frente iam ser pessoas que iam ser seu guia naquela cidade desconhecida, no meio daquele povo desconhecido. Ali tinha mais facilidade de encontrar pessoas certas para serem seus companheiros. Bom, Paulo pregando lá foi rejeitado. Foi o que nós observamos lá no segundo item, ou no primeiro. Foi rejeitado. Onde, na realidade, muitos não deram crédito à mensagem que ele estava trazendo. Não deram crédito. Eles simplesmente ignoraram quando Paulo estava agora falando de um Cristo que era promessa e agora se cumpriu a sua vinda. Esteve no meio dos homens, os homens o mataram, ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Eles ignoraram isso. Expulsaram Paulo. Agora Paulo está transmitindo a palavra pelas praças e ruas. E aí quando chega o nobre Tirano. Tirano chega, bate no ombro de Paulo e diz: Paulo, olha, eu tenho um salão onde ele é reservado para os filósofos. Ele é reservado para estudos, para palestras, para a formação de filósofos. Ele, na realidade, sempre está reservado para pessoas que têm conhecimentos e estão como estrangeiro. Então eu queria te convidar para estar transmitindo esse ensinamento lá nessa minha área. E Paulo, oh, glória a Deus, deu certinho. O Tirano, ele era, segundo os estudiosos, ele era um filósofo, um professor filósofo. E tinha esse salão próprio para esses eventos. E agora oferece a Paulo. E Paulo não perde tempo. Começa a transmissão da palavra de Deus ali naquele recinto. Glória a Deus. Bem, observando aqui esse primeiro ponto, vem a pergunta: como nós achamos que estamos preparados para uma transmissão do Evangelho de maneira que venha a ser refletido o derramamento do Espírito Santo? Que tipo de preparo? Isso é para você ficar analisando. O que me falta para eu transmitir o Evangelho e na transmissão deste Evangelho aconteceu o sobrenatural. Aconteceu uma manifestação do Espírito Santo. Tanto para a salvação de quem nós anunciamos, como para milagres e prodígios, que nós vamos ver ainda mais na frente. Mas já fica aí
essa interrogação. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto diz: o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, né? O derramamento do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem, ó, derrama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Aí derrama. Uma vez sendo derramado o Espírito Santo sobre todos aqueles que se dispõem a realizar a obra do Senhor, aí vem o impacto do Evangelho. Aí o Evangelho começa a fazer proeza, irmão. O Evangelho começa a fazer sucesso e coisas extraordinárias começam a acontecer. Aí o primeiro item diz o seguinte: manifestações extraordinárias do poder de quem? Do Espírito Santo. É isso aí. É isso que o Espírito Santo faz. Aí diz aqui: é importante notar que o texto atribui claramente a iniciativa a Deus e não ao apóstolo ou os objetos utilizados. Os sinais não substituem a palavra, mas confirmam-na. Ou quer dizer, quando Paulo começa a transmissão da palavra de Deus, transmitindo ali com intrepidez, com ânimo, ele também começa trazendo o ensinamento. Como lá na introdução eu falei, o sentido de Paulo agora, nessa terceira viagem dele, agora é focado em chamar a atenção do crente para a santificação. E aí quando Paulo, na realidade, está transmitindo esta palavra doutrinária, chamando o crente para a santificação, aí o Espírito Santo desce. Que não tem para onde, vai descer mesmo. Desce. E aí uma vez o Espírito Santo descendo, começa a fazer proezas e maravilhas. E grandes sinais começam a acontecer. Acontecem sinais tão extraordinários que até os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, as pessoas pegavam e diziam: esse avental é teu? É. Esse lenço é teu? É. Pois me dê aqui, deixa eu levar. E levavam e colocavam sobre o enfermo, colocavam sobre o endemoniado. O enfermo era curado. O endemoniado, os demônios saíam. Coisas extraordinárias, irmão. Isso não é que nem essas fábulas que existem hoje em nosso meio, não. Não. Quando se trata de Paulo, se trata de algo extraído do Espírito Santo. E isso acontece por intermédio de quê? Por intermédio do que ele já tinha feito outrora. O que foi que ele fez? Transmissão doutrinária da palavra de Deus. Ou quer dizer, aquilo ali não era o que estava acontecendo, não era algo para engrandecimento do Paulo. O que estava acontecendo não era algo para simplesmente Paulo ter lucros naquilo. Não, 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 não. Aquilo que estava acontecendo era a confirmação da transmissão da palavra de Deus. Aí a maravilha acontece. Glória a Deus, né? Então, aqui, como eu coloquei no texto, é importante notar que o texto atribui claramente a iniciativa a Deus. Pode observar que o texto está tratando que todo esse movimento extraordinário acontece por intermédio da transmissão da palavra, por intermédio do ensino doutrinário e por intermédio da ação do Espírito Santo. É por aí que vai. Não é algo simplesmente porque
é para ser manifesto de qualquer maneira. Não, 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 não. De jeito nenhum. Viu? Outra coisa aqui que eu deixei bem claro aqui. Os sinais, os objetos, nunca deve substituir o quê? A palavra de Deus. Não, pelo contrário, eles devem acontecer para trazer melhor esclarecimento, viu? Para confirmação mais e mais da presença de Deus por meio da sua palavra. Glória a Deus, né? O segundo item, ele diz o seguinte: confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. Olha o que a palavra de Deus foi desmanchar. Glória a Deus. Viu? Confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. Sabemos que ruptura é o mesmo que corte, quebra, ou cancelamento de uma coisa para começar outra. É uma coisa que estava emendado tudo junto e aí quebrou. É uma coisa que era somente uma coisa e aí foi cortado. Viu? Isso é ruptura. Houve um rompimento. Ruptura, rompimento. Foi justamente o que aconteceu quando Paulo começou a transmitir a palavra doutrinária. Agora aqueles crentes novos convertidos, Paulo chamava: ei, crente, ei, vem aqui. Sento aqui. Eu preciso contar algo para vocês. Vocês são conscientes do que vocês são agora? Nós somos sim. Crente em Jesus. Jesus é o nosso libertador, é o nosso salvador. Ótimo, bom. Agora, já que vocês têm consciência do que vocês são, vocês também precisam ter consciência de que o sistema de vida de vocês agora mudou. Aí ele escreve lá em Corinto, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Outro sistema de vida, outro ritmo de vida, outro modo de pensar. Agora já é diferente, porque são conscientes de que são pessoas novas em Cristo Jesus. Então, quando Paulo começa a transmissão dessa palavra doutrinária, chamando a atenção dos novos convertidos, aí a gente vê que os milagres e prodígios começam a aparecer, começam a florescer. E tudo isso é para a honra, glória do nome do Senhor. Aí diz aqui o seguinte: um dos aspectos mais marcantes do avivamento em Éfeso foi a ruptura radical com a prática pecaminosa e ocultistas do povo. É isso aí, meu irmão. Isso tinha que acontecer. Por que tinha que acontecer? Porque antes foi firmado o conceito doutrinário, ou quer dizer, a palavra que incentivava crentes a ter uma vida diferente, a cortar, a separar de todo o seu sistema pecaminoso que tinham naquela época e naquela cidade. Graças a Deus por isso, né? É assim que Deus faz. Aí diz ainda mais aqui: imediatamente, os novos convertidos foram ensinados a deixar suas antigas práticas e logo tiveram vidas mudadas publicamente. Irmão, olha o que aconteceu ali em Éfeso. É algo que, quando a gente só contando, a gente é muito limitado em contar. A gente sempre é limitado em contar o que o Espírito Santo faz ou pode fazer, o que Jesus faz e pode fazer, né? Nós somos muito limitados. Mas uma coisa é certa, crente, que na proporção que a gente tiver a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, estamos transmitindo a palavra de libertação,
estamos transmitindo a palavra doutrinária, o genuíno avivamento vai acontecer. E o genuíno avivamento não é só pular, gritar, não. O genuíno avivamento é aquele que começa lá dentro. Dentro de quem? De você, de mim, de nós. É aquele que incentiva eu buscar a Deus, incentiva eu ser mais crente, incentiva eu me congregar, incentiva eu amar o ato doutrinário. Me incentiva a eu querer realizar a obra do Senhor no meu alcance. Isso que é o genuíno avivamento. Foi o que aconteceu com aquele povo. Diz o texto bíblico que eles começaram a pegar os seus livros de magia, os seus livros de doutrina ocultas, de religiões ocultas. Oculto significa a ciência do espaço, do seu sistema de espaço com o ser humano. Viu? Aí eles começaram a pegar tudo aquilo, aqueles livros que eram muito caros. E sabe o que eles fizeram? Queimavam aonde? Em praça pública. É isso mesmo. Queimavam, viu? Alguns historiadores começaram a dizer, esses livros são muito caros. Esses livros, cada um deles tem um preço muito alto. E agora vocês estão queimando. E quem estava queimando era como quem dissesse, estamos queimando. Porque agora nós temos uma vida diferente. O nosso pensar é diferente, nosso agir é diferente. Agora é o Senhor que vive em nós. Glória a Deus. Tudo é a ação do Espírito Santo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o terceiro item, do segundo ponto, diz: a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Que palavra é essa? Palavra de Deus. Não é palavra de homem, não é palavra de filósofo, não é palavra de alguém formado em letras, em conhecimento, não. É palavra de Deus. Naquela simplicidade. Pode observar Paulo com todos os seus conhecimentos, criado aos pés de Gamaliel, mas Paulo não levava palavras persuasivas, não. Paulo levava uma palavra simples, igual a palavra de Cristo. Cristo sempre estava transmitindo a mesma palavra, a povo diferente, mas a mesma palavra. E assim também Paulo. Paulo, em todos os encontros, em todos os acontecimentos, em todo o meio, poder do avivamento, ele sempre estava dizendo, Jesus Cristo prometido foi aquele que já veio, se encarnou no meio de nós, esteve junto conosco, veio para Israel, e Israel rejeitou. Foi entregue nas mãos dos pecadores, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus. E em breve ele voltará para nos buscar. É a mensagem simples, viu? Mas poderosa, porque estava com a ação do Espírito Santo, glória a Deus. Então diz aqui, onde o Espírito Santo age, a palavra cresce, a igreja amadurece e cidades são impactadas. É isso aí, viu? Onde o Espírito Santo age. O negócio é saber onde é que ele está agindo. É isso aí. O segredo é saber onde o Espírito Santo está agindo. Aí alguém diz, eu não sei. O Espírito Santo é um ser espiritual que eu não consigo enxergar com os meus olhos, então eu não sei onde ele está agindo. Mas nós temos como saber onde o Espírito Santo está agindo. Onde estiver o crescimento da palavra, pessoas dando mais crédito à palavra de Deus. Onde tiver uma igreja madura, crente que não se volta em ventos de doutrinas. Crente que se chateia por qualquer coisinha. Crente que fica chateado porque o pastor não lhe visita. Porque o dirigente lhe falou forte, uma palavra forte.
porque a sua liderança do seu vocal disse que você estava errado, tinha que agir diferente. Não, crente na realidade maduro, irmão. Crente diz, eu sei que eu tenho crido. Eu vou continuar independente de qualquer situação, amando o meu pastor, amando o meu dirigente, orando pela minha liderança, intercedendo pela minha liderança, para que Deus continue abençoando mais e mais. Isso que é isso? Crente maduro, igreja madura. E quando é que acontece isso, irmão Flávio? É quando o Espírito Santo está agindo. Quando ele está agindo. E outra coisa interessante, cidade são impactada. Por que impactada, irmão Flávio? Porque todas as pessoas, ou de outras denominações, ou pessoas ímpias, vão estar contemplando quão grandes coisas está acontecendo por meio daquele povo. Glória a Deus. Ainda diz mais. Dessa forma, o avivamento em Éfeso revela que o Evangelho possui poder transformador sobre indivíduos e cidades inteiras. É claro, viu? É claro. Revela que o Evangelho possui poder transformador. Possui ou não possui, irmão? Claro. Por que você confirma que possui? Porque transformou a sua, transformou a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro e último ponto, que diz o seguinte: a manifestação do poder de Deus entre os gentios. A manifestação do poder de Deus entre os gentios. O primeiro item diz: o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Impacto. Aí diz aqui o seguinte: o Espírito Santo, em um avivamento, produz retorno sincero à fé, busca por santidade, arrependimento e impacto missionário na sociedade. Esse que é o impacto que fala aqui. E o impacto do derramamento do Espírito Santo em uma cidade. É isso aí. Glória a Deus. Eu vou repetir. O Espírito Santo, em um avivamento, o que ele produz? Primeiro, produz retorno sincero à fé. O que quer dizer? Aí a fé já não é mais por vista. A fé é aquela justamente, lá de Efésios 11:1. É crer no impossível. A pessoa se volta para isso. A pessoa passa a crer nisto. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz mais: busca por santidade. É quando você vê aquele crente que, quando se tratava de santidade, ele passava bem lá por longe. Quando se tratava de comunhão, ele não queria saber muito do assunto, não. Não. Aí, de repente, você vê aquele crente já com aspecto diferente. Ele agora está buscando mais a Deus, ele agora está consagrando vida, ele agora está mais lendo a Bíblia, que você vê, ele está expondo, está lendo mais a Bíblia. Ele agora está buscando mais a Deus em orações. Ele agora está sendo um crente mais efetivo. Aí você vê, ele já quer fazer isso, ele quer fazer aquilo na obra do Senhor. O que é isso, irmão Flávio? É manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é coisa extraordinária. Viu? E ainda diz aqui, que também produz arrependimento. Diz lá que quando Paulo começa a transmitir a palavra àqueles crentes, a palavra doutrinária, começa a surgir algo tão tremendo que ele começa a se deparar com pessoas crentes que chegam e digam: Paulo, eu quero um particular contigo. Sim, meu filho, fale.
Paulo, é porque é o seguinte, olha, eu quero confessar um pecado que eu estou trazendo ele há muito tempo. Quero confessar, não aguento mais. Essa manifestação que está acontecendo aí, ó, no Espírito Santo, tá assim, me revolucionando todinho. E eu tenho que vomitar esse negócio. Eu tenho que botar para fora. Aí, imediatamente, já começa. Você vê a ação do Espírito Santo. Viu? No ato do arrependimento. Glória a Deus. Aí o segundo item ele diz o seguinte: exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Eventos históricos do derramamento do Espírito Santo. Bem, a gente vê aqui que essas histórias sobre o derramamento do Espírito Santo, elas são reais. Aí eu coloquei bem aqui. O derramamento do Espírito Santo não deixou legados, pois ele continua pronto para transformar vidas e levar ao céu. Glória a Deus. Deu de entender? Ó, o derramamento do Espírito Santo, ele não é um legado. Se torna legado quando a pessoa praticou algo e agora partiu, morreu, já não existe mais. Aí todo mundo vai estar lembrando, lembra-se de fulano de tal? Lembra-se do seu legado? Exemplo, Paulo aqui. Paulo deixou um legado incrível. Mas Paulo não existe mais. O que ficou foi o seu legado. Quando se trata do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo não é um legado. Porque o Espírito Santo continua operante no meio da sua igreja. Operante neste mundo. Isso mesmo. O Espírito Santo continua com aquela mesma ação. É o que salva, é o que transforma, é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Continua. Enquanto a igreja habitar sobre esta terra, aí está o Espírito Santo para convencer. Aí está o Espírito Santo para realizar prodígios e proezas. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos para o terceiro item que diz o seguinte: o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Ó, o Espírito Santo cumpre a sua missão, fazendo o quê? Derramando-se diante do seu povo e fazendo morada no templo que é o nosso corpo. Aí, depois disso, precisa ficar nós conscientes de que agora nós temos uma missão. Porque a missão do Espírito está sendo cumprida. E a nossa? Como é que está? Aí diz aqui: o derramar do Espírito Santo é para duas coisas úteis. Ó, foi o que eu falei? O derramar do Espírito Santo é para duas coisas úteis. Claro. A primeira, transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. É isso aí. O Espírito Santo, a primeira ação dele é transformar o mais vil pecador. Ou quer dizer, não importa a quantidade de pecado praticado, não importa o tipo de pecado praticado. O importante é que, havendo arrependimento, o Espírito Santo vai estar ali prontinho para nos conduzir a uma vida de comunhão, de santificação e de justificação diante do Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tem também a outra utilidade, a segunda utilidade. Retirar do crente... Quê? É isso mesmo. Retirar do crente o quê? Primeiro, o medo. Segundo, a
intimidez. Terceiro, o acomodismo. E despertá-lo para sua contribuição na obra de Deus, que é levar Cristo. Afinal, ovelha gera ovelha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observe bem, viu? O segundo aqui é muito interessante. A segunda ação útil do Espírito Santo é retirar do crente. Retirar do crente. Isso aqui não é de outra pessoa, não. É retirar de nós mesmos. O que é, irmão Flávio? O medo. Irmão, olha, existe uns medos que se levantam na vida de crente. Você acredita que tem crente que tem medo de ser batizado com o Espírito Santo? Ser queimado com fogo? Fogo do Espírito? Você acredita que tem isso? Pois tem. Tem, infelizmente, eu sou testemunhas de crente que já publicaram que tem medo de serem batizados com o Espírito Santo. Argumentaram o seguinte, que tem medo de como vai ser a sua reação. Ele tem medo de sair por cima dos bancos, correndo no meio da igreja, quebrar cadeira, ele tem medo de pular, de gritar. Tudo na ação do Espírito Santo, ele tem medo desse negócio. Aí, pelo fato de ter medo dessas coisas, ele se prende. Não vou buscar. Não vai dar para mim. Não vou, porque eu não sei como eu vou reagir, então deixa quieto. Tem medo. Medo. Outro medo também, às vezes, é até batizado. Agora tem também o medo de sair para pregar o Evangelho. Irmão Flávio, mas será que tem crente que tem medo de pregar o Evangelho? Tem, irmão. Ah, ele tem medo ou ela tem medo por causa do testemunho? Não. Às vezes é um crente, um homem, uma mulher crente, que tem testemunho, mas tem medo de levar o Evangelho. Tem medo de deparar de como ver as pessoas vão tratar ele, de como as pessoas vão receber. As pessoas vão botar cachorro atrás dele. Tem esses medos assim. Isso acontece muito em vida de muito crente. Viu? E esse medo tem que ser repreendido em nome de Jesus. E sabe quem faz isso? A manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Outra que é a intimidez. Ah, irmão, não dá. Não dá de pregar, não. Eu sou muito tímido. Não dá de levar o Evangelho, não. A minha timidez é muito grande. É tão grande que não dá para mim fazer esse negócio, não. Eu vou ficar mesmo aqui, mesmo na igreja e tal. Viu? Intimidez também precisa ser quebrado. Viu? Outro é o tal do acomodismo. Irmão, sabia que às vezes a gente vive essa vida de acomodismo e nós achamos que está tudo normal? E às vezes até alguém é usado por Deus e diz, ei, larga essa vida de acomodismo. E a gente diz, eu não sou acomodado. Mas vamos analisar uma coisa. O que te acontece quando você tem um dia cansado de serviço e aí você chega em casa a tempo de ir para o culto? Aí você diz assim, não vou, porque estou muito, mas muito cansado. Aí você não vai. Mas só que você não chegou em casa, não foi tomar um banho, pegar uma merenda que é almoço ou que é janta e foi descansar. Não. Você foi fazer outras atividades, foi resolver outros negócios e aí simplesmente só ficou vazio o ato de ir para a igreja se congregar. Isso é o quê? Responde aí. Outra também. Vamos formar um grupo de evangelismo? Vamos evangelizar. Aí simplesmente a pessoa diz,
Não dá para mim porque eu não tenho tempo. Irmão, essa obra de evangelizar ficou só responsável alguns da igreja? Não. Todos são responsáveis por esta obra de evangelização. Todos. Aí é que vem a outra questão. E o que você faz? Você simplesmente pega os afazeres e pega a obra de Deus, o ato do evangelismo ou qualquer outra coisa na casa de Deus. Aí coloca as duas aqui, ó, uma do lado, outra do outro. Os meus afazeres e a obra. Aí você diz, olha, eu tenho duas coisas que é minha responsabilidade. Uma é os meus afazeres e outra é a obra de Deus. Mas só que a obra de Deus, o dono da obra, ele não está no meu pé. Ele não está me perturbando. E ele vai até me compreender e vai até me perdoar se eu não fizer a dele. Agora só é que aqui dos meus afazeres, eu tenho patrão, eu tenho o responsável, eu tenho o gerente, tenho o meu comandante, eu tenho o dono da empresa, eu tenho a responsabilidade disso e daquilo, viu? Então logo eu vou fazer o seguinte, esse aqui não compreende se eu deixar de fazer, não vai compreender. Esse aqui, ele vai compreender. Então, eu vou deixar de fazer esse aqui, que é a obra de Deus, né? E vou me filtrar mais nesse aqui. Aí você se infiltra tanto nesse aqui, que aí esse aqui, porque você acha que ele sempre vai compreender, você acha que sempre ele vai lhe entender, vai lhe perdoar, aí você esquece, deixa de mão. E nunca faz esse aqui. Só esse aqui é o que funciona. Esse aqui, esquece. Se houver um pequenozinho espaço daqui, eu faço alguma coisinha aqui. Mas se não, esse aqui é anulado. E esse aqui é exercitado na risca. O que é isso, irmão? Responde aí. E aí, logo essa parte aqui fica bem acumulada na nossa vida. Eu trabalho no horário da manhã, à tarde eu estou livre. Aí daqui a pouco você vê, os seus negócios começam a crescer, ou você acha que tem que adquirir um outro emprego, aí pronto, adquire outro emprego. Agora eu trabalho de manhã e trabalho à tarde. Aí daqui a pouco você também começa a ter outras coisas e tal, que vai exigindo mais, e lá vai, aquela coisa toda, ixi, o dinheiro não deu mais. Então agora eu vou ter que procurar um serviço à noite. Aí você trabalha pela manhã, você trabalha à tarde, e aí você ainda trabalha também à noite. Isso de segunda a segunda. E aí, Jesus obra, fica onde? Como é o nome disso? Eu só consigo entender como acomodismo. Mas que Deus venha ter misericórdia. Mas vamos lembrar de uma coisa, é que, afinal de contas, é a ovelha que gera a ovelha, viu, irmão? Ovelha que gera ovelha. É você que tem que gerar outros crentes. É você. É eu. Somos nós, igreja, é que temos que estar gerando outras ovelhas. Amados em Cristo, pela graça e bondade de Deus, chegamos no momento final. Quero agradecer a cada um que esteve aqui até nesse exato momento. Eu acredito que você vai extrair algo importante para a sua vida e alguma parte aqui vai ser rica para o seu expor da Escola Bíblica Dominical domingo que vem. E dizer a você, para você, se possível for, nos ajudar. Como, irmão Flávio, com dinheiro? Isso não, nada disso. Primeiro, oração. Não deixe de orar pelo irmão Flávio, tá? Então, se você orar por mim, você vai estar me ajudando bastante. Por mim, por minha família, pelo meu ministério. Outra é, se você apertar bem aí, viu, no gostei, colocar um comentário. Pode comentar, irmão. Pode falar o que você acha, o que você achava que precisava mudar. Eu já disse aqui aos irmãos, a gente está começando agora. Mas aí a gente está
nesse começo, a gente está ainda ajeitando as coisas. Eu comprei aqui um fonezinho para a voz ficar melhor, mas interessante, ele chegou e não se adaptou com o aparelho. Aí eu vou ter que mudar aparelho, outro processo, é um processo grande. Quando entra nessa área é complicado. E também as divisões aí do primeiro, segundo, primeiros itens, subtópico, tudo isso ainda vai estar sendo trabalhado. Já acertei com o irmão e ele vai me ajudar a lidar com essa área aí, com essa situação. Para ficar um negócio mais dividido, mais organizado, vai dar tudo certinho, tá bom? O importante é isso, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, e aí a coisa maravilhosa de Deus vai estar acontecendo. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.